Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um estudo das obras de André Luiz. E hoje nós que encerramos, na verdade, semana passada, o livro Obreiros da Vida Eterna, mas hoje resolvemos fazer uma recapitulação das lições, do aprendizado, daquilo que nós vimos nesse livro, foi um livro muito interessante, cheio de lições, nas quais nós aprendemos muito com os nossos irmãos. Porém, antes de darmos início ao nosso estudo, gostaria de pedir à querida Hélia que fizesse a oração de abertura, por favor. Obrigado, Hélia. Mas então, meus queridos amigos, somos neste momento duas pessoas. Vamos elevar os nossos pensamentos, abrir o nosso coração, para sentirmos mais e mais o nosso amor pelo Cristo, e que em nome dele estejamos aqui uma vez mais, abençoados por o seu carinho, pelo seu amor, pelas suas esperanças, pela sua cordialidade. Nestes sentimentos profundos, vamos tentar aprender mais. Neste caso, vamos fazer o resumo deste livro, que seja por amor ao Nosso Senhor. Que estejamos abertos também a sentir e vibrar por todos os nossos colegas, todos os amigos espíritas que não estão neste momento aqui, mas que costumam estar, que estejam em paz, que estejam em saúde, que estejam a receber alguma luz, algum conforto. Que as suas famílias também estejam bem, tudo o que os envolve possam estar abençoados. Vamos fazer o resumo deste livro, vou ser sucinta, para que os estudos sejam profundos, para que dentro desta profundidade, uma vez mais, possamos receber benefícios, para que nos possamos tornar mais fortes, mais amorosos, mais caridosos, mais conscientes, mais irmãos, na verdade, para que juntos possamos contribuir para esta grande efeméride que está a acontecer à nossa volta, no nosso planeta. Que todos aqueles também que estão a sofrer recebam amor, que recebam carinho, que os nossos corações tenham essa capacidade de se juntar a muitas outras capacidades e que possamos criar um manto de vibrações felizes, tranquilas, de paz e amor para todos os que estão a sofrer em guerras, a sofrer sem ninguém, sozinhos, a sofrer com fome, enfim, todos os sofrimentos que nós sabemos que existem neste planeta ainda. E sendo assim, que os nossos benfeitores e que os nossos amigos espirituais que estiverem interessados a juntar-se aos nossos estudos, que nos abençoem e nos permitam começar então estes estudos, seja por Deus. Amém. Amém, que assim seja. Lindo, Hélia. Lindo, lindo. Amém. Muito obrigado, Hélia. Obrigado pela sua oração muito linda, realmente. Seja bem-vinda, Ariane. E sejam bem-vindos todos, aqueles que estão nos assistindo, né? Não só aqui agora, né, nessa sala, mas aqueles que virão, talvez posteriormente. Eu deixei na tela os nossos canais de mídia social, nosso e-mail e o nosso endereço também, porque para quem estiver aqui, né, na Inglaterra, em UK, e quiser se juntar a nós, né, presencialmente, nós nos reunimos todos os domingos, a partir das 11h30, no endereço da tela, e seria sempre um prazer ter você conosco. Muito bem. Entrando no livro do Obreiros da Vida Eterna, o tema central do livro é o resgate, né, o acompanhamento do dos irmãos que saíram de nosso lar, voltaram à Terra, cada qual com a sua atividade, né, encarnados, atividades enquanto aqui conosco na Terra, né, de atividades diversas, né, cada um foi para um lado, vamos assim dizer, né, e nós encontramos eles no momento do desencarne. E assim, e nesse momento, nós nos tornamos conhecedores, né, da história de cada um. Porém,
Eles não são apenas os irmãos, né, desencarnantes, que nós já iremos falar mais logo, não são os únicos personagens desse livro, né? Nós encontramos outros personagens que alguns nos acompanham durante o livro todo, por exemplo, como a irmã Zenóbia e Jerônimo, e outros nós encontramos em capítulos específicos, né, que nos trazem assim lições maravilhosas. Mas começando pela irmã Zenóbia e Jerônimo, André Luiz nos fala assim a respeito dessas duas pessoas. Só para situar nesse texto, esse é um extrato, foi extraído do texto, né, do livro, onde a irmã Zenóbia é introduzida. Então, ele começa assim: não decorreram muitos minutos e achamo-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A instituição que ele está falando é a instituição da Fabiano de Cristo, né? A Casa Transitória de Fabiano de Cristo, que nós também iremos ver daqui a pouco. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho, através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos cortês, sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Fui avisada ontem, disse bondosa, de que a missão chegaria hoje e rejubilamos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza, este abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes, e, por nossa vez, desejamos ser úteis à casa de algum modo. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora. Pois bem, Zenóbia é um dos personagens principais, né, deste livro, porque ela é a administradora da Casa Transitória de Fabiano, né? Ela é uma senhora bastante amável e muito conhecedora, né? E altamente espiritualizada, um espírito de certa envergadura, né? Mas, entretanto, o que é muito interessante é que a primeira missão do grupo de resgate, né, que veio à casa transitória como ponto de partida para dali vir para a Terra e acompanhar os desencarnantes, antes deles entrarem na missão propriamente dita, né, que é o tema central do livro, eles foram e deram uma ajudinha a Zenóbia, que tinha uma alma querida a ela, que estava passando por dificuldades e que precisava ser resgatada. Era um padre que foi contemporâneo dela em uma certa encarnação e que ele a amava, mas não teve o amor dele correspondido em termos de família. Ele queria ter firmado família com ela, mas ela acabou casando com outra pessoa e isso levou a certo desgosto, né, levou a ele a se tornar um clérigo, um padre. E depois disso, pronto, advém dali, né, as angústias dele e a problemática dele. Então, esse foi o resgate, porque ela tinha muito amor por ele, apesar de eles não terem tido, terem constituído família, ela amava ele, né, de certo modo. Então, ela se compadecia muito da situação dele. Então, ela, por muito tempo, ela teve a acompanhar, mas devido a acompanhar o seu estado no plano inferior, mas devido à elevação dela, ela não conseguia, né, chegar a ele diretamente. Então, quando o grupo de socorristas, né, o grupo de André Luiz, Jerônimo e os outros irmãos se achegam à casa de Fabiano, ela já logo pede, opa, quem sabe, né, esses irmãos não podem me ajudar. E eles vão e ajudam. Então é um resgate também muito bonito. Eles acabam tirando esse irmão do umbral em que ele se encontrava, né? E ele é resgatado também com a ajuda da mãe dele. É um trabalho muito bonito. Vale a pena voltar lá para ver. Então, essa é a irmã Zenóbia que vai ficar conosco durante o livro todo, sempre aparecendo nas horas apropriadas. E essa imagem, né? Aliás, todas as imagens, eu quero dizer já agora, todas as imagens que vocês vão ver
nos slides, elas foram geradas por inteligência artificial, tá? Isso não quer dizer que a irmã Zenóbia é exatamente dessa maneira. Eu achei que ia ser legal ter uma imagem só para poder exemplificar e dar uma ideia, né? E também, mais ou menos, na minha cabeça, essa é mais ou menos como eu imaginava ela e o Jerônimo. Então, sabe como é que é? A gente vai lendo o livro e vai colocando, né? Construindo as imagens na nossa cabeça. Então, achei que ia ser legal Fizeste muito bem. se tivéssemos, assim, uma imagem, Fizeste. né? Alguém gostaria de falar alguma coisa em relação à irmã Zenóbia? Alguma coisa talvez que eu tenha deixado de fora? Não, está ótimo. Então, Sim, vamos lá. sim. Então, vamos falar de Jerônimo, então. Jerônimo, André Luiz nos fala assim a respeito de Jerônimo. Jerônimo era o orientador de nossas atividades pela nobreza de sua posição. Na véspera da partida, ou seja, da partida de nosso lar para a casa de Fabiano, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar-se aos trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. Muito bem, Jerônimo é outro personagem principal, né, que irá acompanhar André Luiz, esclarecer e dar-nos muitos ensinamentos, né, durante o livro todo. Né? Nós com Jerônimo aprendemos muito, 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 muito mesmo. Então é um personagem que nós não poderíamos deixar de comentar, né? Porque ele é o mentor espiritual, né? E nós que temos acompanhado os estudos de André Luiz, eu vou ser sincero, no último livro, no Missionários da Luz, Missionários da Luz, não foi? Mensageiros ao Segundo, depois Missionários da Luz. Se eu não me engano, foi em Missionários da Luz que nós nos despedimos de Alexandre. E Alexandre era aquela figura de mentor, né, que já vinha desde dos outros livros anteriores. Então, eu me senti assim meio órfão, sabe, de um mentor no livro, na história, né, porque Alexandre foi um mentor assim que extraordinário. Tanto é que ele na história, ele saiu porque ele se elevou a planos mais altos, né? Então ele falou assim: agora deixo esse trabalho aqui para os próximos que venham depois de mim, e eu continuarei meu trabalho, né? Mais para cima, mais à frente. E então Jerônimo veio que meio que suprir essa lacuna, né? De orientação, de pegar o André Luiz pela mão e falar: André, vamos aqui agora porque o trabalho é esse, né? Então Jerônimo também é um personagem que merece bastante destaque e a nossa admiração por causa das lições que nós aprendemos com ele. E quando esse texto fala da questão da sala de oração, conduziu ao Santuário da Bênção, isso nos leva ao próximo Fabiano, não é? personagem. É o Como é Fabiano, que é? não é? Desculpa. Não é o Fabiano? Não, ainda não é o Fabiano, não. Vamos falar agora de Asclépios. Oh, eu não me lembro sequer deste. Pois bem, mas esse aqui, esse irmão também foi deu-nos, né, um aprendizado que, olha, ele foi uma figura, né, de alta elevação, tanto é que ele estava em esferas mais altas, né? Ele foi a nosso lar para fazer vamos assim dizer, essa conversa, para fazer dar essa última orientação antes dos trabalhadores virem à Terra, né? Acolher e acompanhar os desencarnantes. Yeah. Mas Asclépios era de uma esfera tão alta, tão elevada, que ele teve que se materializar em nosso lar. Então, eu vou ler aqui o que André Luiz nos diz a respeito deste evento. Então, eles estão já nessa sala, né? Então, ele diz, no Santuário da Bênção. Neste instante, sob olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Via-se-lhe apenas o busto cheio,
parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente: Venerável Asclépios, se conosco. Asclépios fala aos presentes e responde perguntas lendo passagens em pergaminho do Evangelho do Cristo, que trazia consigo em suas mãos. Pois bem, Asclépio foi uma outra situação que aconteceu ainda no plano espiritual, mas que também muito nos trouxe ensinamentos, porque nos traz a questão, né, das materialização de um espírito de gabarito muito mais elevado, nas zonas mais baixas espirituais, mesmo e quando eu falo zonas mais baixas, não falo zonas inferiores, tipo umbral, falo nosso lar mesmo, ele estava ainda mais acima de nosso lar, né? Então, por causa dessa diferença de vibração, de energia, e a estatura dele espiritual, a composição do corpo dele já era diferente daqui dos irmãos, né, em nosso lar. Então, para ele chegar, Asclépios, para chegar em nosso lar, foi feita toda uma preparação. Eles tiveram que fazer uma câmera de materialização, o que é muito interessante a gente ver, porque nós lemos exatamente sobre esses assuntos nos livros, por exemplo, de Dr. Paulo César Frutuoso, né, que fala das materializações de espíritos em nosso plano, né, aqui no plano material, no plano físico, e fala das dificuldades, ele fala das dificuldades que é para os espíritos, por quê? Porque esses espíritos estão em zonas mais altas do que nós, né? E para eles se materializarem aqui nesse plano, o esforço desprendido, a energia, o trabalho é imenso. Então, a gente já sabe disso aqui no nosso plano. Aí, quando você pensa no plano espiritual, você fala, é tudo igual, não, isso não tem problema, não, vai cá, aparece em todo quanto é lugar. Não é bem assim. A gente aprende que também no plano espiritual, dependendo da envergadura do espírito, né? No caso de Asclépios, um espírito muito elevado, para ele se materializar, teve que ser feita toda uma preparação e eles tiveram que sintetizar uma câmera de materialização, né? Através do pensamento, através de... Ele fala, tipo, é como se fosse uma caixa, né? Mas conforme a história vai indo, ele vai dando mais detalhes e essa câmera vai se formando. Então, outro ponto bastante interessante desse livro, né, que eu posso recomendar para quem quiser estudar a questão de materialização de espíritos, por exemplo, seria o capítulo que trata da materialização de Asclépios, que foi, assim, nos trouxe bastante ensinamentos, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, estamos a ouvir atentamente. Que bom, que bom. Então, vamos agora... Falamos já de Asclépios, agora chegamos à casa transitória de Fabiano de Cristo. Esta pessoa também Muito está bem. sempre até ao final, quase, não é? Desde Fabiano, este nome é sempre muito, muito premente no livro, ao longo do livro, não é? Sim, sim. Pois bem, eu não pesquisei muito Fabiano de Cristo, porque, eu vou ser sincero, eu não tive tempo, mas eu queria ter pesquisado. Porém, pelo que eu me lembro, e do que nós discutimos na altura, né, que estávamos estudando esses capítulos, Fabiano de Cristo foi, sim, um irmão encarnado, voltado para a caridade, que, se eu não me engano, viveu no Rio de Janeiro, e fundou essa casa transitória, Fabiano de Cristo. Eu não sei se é Rio ou São Paulo. Peço perdão se estiver falando errado, porque eu penso que Alex falou que era São Paulo. Não me lembro, mas sim, mas havia aí uma coisa desse género, sim. De qualquer forma, peço desculpas se estou dizendo errado. Anyway, de qualquer maneira, ele foi o irmão, sim, que fundou essa casa aqui no plano material, a Casa da Transporte Fabiano. E era uma casa de ajuda para pessoas necessitadas e pessoas carentes, enfim, famílias, pessoas de todo tipo de gabarito. Então, essa casa de Fabiano de Cristo é a casa, é a equivalente dessa casa, porque a casa de Fabiano de Cristo aqui na Terra também ainda existe, ela ainda é operacional, tá? E essa é a equivalente no plano espiritual.
E o que que é essa casa transitória de Fabiano de Cristo? Vamos ler, como André nos disse. A casa transitória de Fabiano de Cristo acolhe irmãos desencarnados que se encontram no vale da sombra e dor, se localizando e movendo em regiões nevoentas, onde se encontravam levas e mais levas de espíritos sofredores. Ela é mantenedora das esperanças nesses lugares e fora fundada pelo Espírito Fabiano de Cristo, antigo servidor da caridade. Jerônimo, um dos companheiros e mentor do grupo espiritual socorrista, assim nos relata esse oásis em meio ao deserto. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho, o que nos indica que possivelmente ela não seja a única desse gênero. Pois bem, isso aqui foram palavras de Jerônimo, né? Ele falou isso, ele falou que se não fossem esses pousos. Então, quando a gente lê isso, a gente pensa o quê? Que talvez a casa transitória de Fabiano não é a única, né? Claro que nós sabemos que é os postos de socorro, porém, a casa transitória de Fabiano, ela tem uma qualidade muito Particularidade. particular. Exatamente. Ela tem uma qualidade muito particular, porque ela é transitória em dois sentidos da palavra. No sentido de que os irmãos e irmãs que ali são trazidos ficam ali por um pouco período de tempo, até a sua recuperação, né, adequada, e depois são transferidos para os lugares, né, os lugares equivalentes que eles precisam ir, mas ela também em si é móvel, ela também muda, né, de lugar para lugar. Ela é um prédio sobre rodas, vamos assim dizer, né, uma casa sobre roda, um posto de socorro sobre rodas. Então ela se locomove no ar. Então isso é uma coisa bastante interessante que na literatura espírita que acho que é um dos primeiros, pelo menos na obra de André Luiz, é das primeiras vezes que a gente vê, né, um edifício, uma construção dessa maneira. Mas continuando. Nessa casa simples, sem adornos e luxo, se fixava em região onde a sensação espiritual transmitia sofrimento e muitas tristezas. Se não fossem esses peregrinos, as multidões de espíritos sediados nessas paragens tornariam presas fáceis de espíritos trevosos. Muita refrega muita refrega há no além-túmulo, ao contrário do que muitos pensam. Ao assombro de André, ante aquela casa simples, o mentor acima citado esclarece. Embora seu assombro natural é asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. A casa transitória também sofre ataques de entidades inferiores que se enfurecem ao ver as suas hordes serem decimadas devido ao resgate das almas sofredoras, e se defende com campos magnéticos elétricos mantidos por seus trabalhadores e fortes luzes. Muitas vezes, ao deixar o ambiente, ela purifica aquela região com o uso do fogo purificador como forma de reequilibrar as energias presentes. Então, esse é mais ou menos um resumo, né, da casa transitória de Fabiano. Eu achei muito engraçado, porque essa imagem, imaginada do que seria a casa transitória de Fabiano, mais parece um forte, né, mais parece não vou dizer um castelo, Sim, mas um forte, né? sim. Uh, e é engraçado que ela apareceu assim, dessa maneira, porque na verdade a casa transitória de Fabiano ela tem as suas defesas. Ela sofre ataques, ela não é Não é invulnerável, não é? exatamente, obrigado, Elia. Ela não é invulnerável, ela sofre ataques pelos irmãos mais trevosos, né? E ela se defende, né? Um outro fato também bastante interessante que nós vimos foi a questão do fogo purificador, né? Uma maneira que a casa tem de purificar o ambiente quando o ambiente se encontra, né, muito pesado, com as energias, né, muito negativas, e eles se movem e purificam aquele lugar através desse fogo purificador. Então, isso é muito interessante Yeah. também. Eu só não. Agora Há aqui nós. só uma coisa. Deixa-me só Sim, perguntar-te sim. uma coisa. Eu acho que já foi falado aqui, mas eu não apanhei. Esta casa é transitória, sim, senhor, mas ela é uma casa materializada, não é? Ou é assim num estado de entre a matéria e a não matéria mais densa? Ou seja, reencarnada ou não reencarnada? Ela é uma casa, né, que foi feita com matéria espiritual, né? Sim, E é mas não tão é uma. sólida Não, não. quanto. E é tão sólida porque vamos lá ver. Eu acho que já me A matéria. respondeste. Acho que já me Não, não. respondeste.
Não, porque a matéria espiritual, para nós, ela é, que estamos no plano físico, pode ser intangível, mas para os espíritos ela é tangível, né? Ela é como nós temos aqui a nossa matéria, né? Grossa, né? Matéria. Então, para eles, a casa transitória fabiana é tão real e tão sólida quanto seria para nós uma casa, vamos assim dizer. Respondeste bem, sim. Então vamos continuar. Agora nós começamos a entrar na desencarnação dos nossos queridos irmãos. Olha, eu penso que na literatura espírita não há desencarnação que tenha sido tão estudada quanto a encarnação de Dimas, porque a encarnação de Dimas nos traz ensinamentos por causa da maneira como foi feito o seu desenlace do corpo físico, né? É tão minucioso, é tão detalhado que nós ainda teríamos aqui lições para mais não sei quantos estudos, de tão interessante que é. Pois bem, a desencarnação de Dimas. Então eu vou ler aqui rapidinho. Estudamos que a mente em vibração dá origem ao corpo mental, envoltório mais sutil do espírito, ser em si. Esse campo, ou corpo mental, modela e dá origem ao corpo espiritual, perispírito, veículo físico da dimensão mundo espiritual. Vimos que, para ingressar em nossa dimensão vibratória, é necessária a elaboração do corpo físico. Aprendemos que, formando o elo entre o corpo espiritual e o corpo físico, a, a, a energia vital, própria de nossa dimensão, que animaliza o corpo físico, e esta energia está representada no chamado corpo duplo etérico. Aprendemos que existe uma ligação, o corpo espiritual e o corpo físico, chamada de cordão de prata, localizada na cabeça e que se rompe apenas quanto ao desencarne. Analisamos o processo de desencarne de Dimas, por meio da qual vimos que são desatados os laços que prendem o espírito ao corpo físico, iniciando no centro vegetativo, ventre, depois centro emocional, tórax, e por fim no centro mental, cérebro. Após todo esse procedimento, o cordão fluídico permaneceu ligado ao corpo espiritual, ao corpo físico, a fim de facilitar o equilíbrio orgânico de Dimas desencarnado. O comportamento dos parentes e amigos durante o velório influenciava diretamente no estado de Dimas, prejudicando-o diversas vezes. O cordão de prata foi cortado somente próximo no momento do enterro do corpo físico, sendo que Dimas absorvia pelo cordão fluido vital que ajudava em seu equilíbrio. Espíritos inferiores presentes no cemitério vigiavam, mas não atacavam Dimas em razão de sua proteção. Jerônimo dispersa no ar o restante dos resíduos de vitalidade, fluido vital, existente no corpo físico de Dimas, para que as entidades inferiores não se apropriassem deles através do vampirismo. Tá vendo? Tanta coisa acontece no desencarne de Dimas, né? Eu acho que uma aula só não vai ser suficiente, não seria suficiente. Mas há várias questões aqui, né? A questão, Jerônimo faz o desenlace do corpo espiritual do corpo físico através de passes longitudinais e isso vai levando tempo. Dimas se separa, mas não totalmente do corpo físico, ele ainda fica ligado no corpo físico e quando vai-se ao enterro de Dimas, há também a questão dos parentes que no velório que ficam fazendo mal falar, falam coisas que não tem nada a ver, e isso tudo acaba influenciando o Dimas, que se encontra num estado frágil ainda, né? E quando ele é levado ao cemitério, é só ali que é feita a separação completa do seu corpo, do corpo físico, do corpo perispiritual, né? Mas como há ainda restantes, né, de fluido vital, vamos, conectados ao corpo físico, há entidades no cemitério que são vampirísticas, né? São para essas energias. Ou seja, elas estão ali num estado de necessidade tão alto, né, que elas precisam dessas energias para continuar. É como se fosse um vício, né? Então, o que acontece? Jerônimo, antes de dar por encerrado o serviço, né, capta todas essas energias, essas últimas energias que ainda restaram no corpo e se desfaz dela, né? Para quê? Para que essas criaturas não se aproveitem dessas energias. E é muito interessante também porque quando eles estão no cemitério, André vê irmãos, almas ligados ainda aos seus corpos, né? Que estão ali no cemitério em sofrimento e coisa que ele não tinha visto ainda, coisa que ele não tinha tido o conhecimento. E ele fica com muita dó, né?
Tanto é que ele tenta ajudar uma irmã que estava ali em sofrimento e um irmão que trabalhava no cemitério, né, que dava assistência a essas criaturas, esses irmãos, né, em necessidade. Ele fala, não, peraí, não é bem assim também, não é? Não vamos chegar aqui já ajudando, não. Tem todo um processo, né, de reajuste, tem todo um processo de... Ela precisa, né, cair em si primeiro, porque se a gente libertar ela do corpo agora, ela vai voltar para a família dela e vai obsediar todo mundo lá. Então, são tantos ensinamentos durante o desencarne de Dimas, que eu acho que ele é o mais longo em termos de capítulos, ele é até o mais longo do livro, e porque há muitas lições na qual nós podemos aprender com Dimas. E uma coisa que eu achei interessante também, enquanto a gente estava lendo esse livro, eu também estava lendo um livro da Ivone Amaral Pereira, esse aqui, Recordações da Mediunidade, que é um livro que eu recomendo a toda a gente, que é basicamente a história da vida dela, e ela diz nesse livro também que, enquanto criança, ela costumava ir a cemitérios para ter momentos de paz. E ela via os espíritos lá também. Da mesma maneira que André Luiz descreve, ela também descreve. Então, achei muito interessante como a correlação, né, da história de André Luiz com a história da vida de Ivone de Amaral Pereira, que foi uma médium fantástica, incrível mesmo. Ok, continuando, que senão não vai dar tempo de ver todo mundo. Próxima desencarnação, Cavalcante. Isso não tá na ordem cronológica do livro, tá? Já vou dizer, mas vamos ver a desencarnação de Cavalcante. Então, Cavalcante diz assim: Cavalcante era católico, sempre preocupado em fazer o bem, seguindo o evangelho e fazendo a caridade. Chegou a ser abandonado pelos familiares em razão de seus ideais e do bem que conscientemente praticou durante a vida carnal. Apesar de ser uma pessoa muito boa, voltada para o bem, possuía a mente muito fechada para a realidade espiritual. Quando levado para o abrigo de Fabiano, dias antes da desencarnação, durante o sono, para a preparação do corpo espiritual, Cavalcante foi o que mais exigiu cuidados. Chegado o momento do falecimento do corpo físico, Cavalcante não aceitava a morte, e isso refletia em seus centros de força. André Luiz observou. Reconhecia, entretanto, ali naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. André Luiz observou que o médico e o padre que atendiam Cavalcante conversavam a respeito da eutanásia, o que o impressionou. O médico, observando o estado de falecimento que não se consumava, decidiu dar-lhe a injeção fatal, causando a morte. Como consequência, André nos relata: somente nos foi possível a liberação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemorizado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessidade de maiores cuidados. Pois bem, a desencarnação de Cavalcante foi uma desencarnação laboriosa, né? Porque ele já estava no fim da vida e ele queria muito ver a ex-mulher antes de desencarnar, né? Cavalcante, ele parece que é um padre, né? Mas ele não foi padre, ele era apenas um beato de igreja, vamos assim dizer. Tanto é que a família dele o chamava ele de, entendeu, alienado, porque ele era muito, vamos dizer assim, beato, né? Beato de igreja. Tanto é que a mulher dele, eles acabaram se separando por causa disso. E ele sentia esse peso na consciência, né? De que ele teve, né, o compromisso familiar e ele falhou. E ele queria refazer, pedir perdão à ex-mulher, né? E nas horas finais dele era isso que ele mais queria. E as pessoas não entendiam isso. As pessoas, os médicos, o padre que ele estava assistindo ele, não entendia isso, né? Que ele precisava daquilo. Entretanto, os amigos espirituais trouxeram a mulher que Cavalcante não sabia, já tinha desencarnado antes dele, trouxeram ela no plano espiritual, e durante o sono de Cavalcante eles conseguiram fazer um reencontro, e ele conseguiu, né, pediu perdão e se sentir perdoado. A única coisa, infelizmente, que aconteceu, por causa disso, ele viu a esposa, né, desencarnada, e começou a falar ao médico que estava vendo a esposa e queria que ele ajudasse ela. Mas, claro, o médico começou a falar assim: coitado, já está alucinando, vamos dar-lhe a injeção, né, final, vamos, né, a eutanásia, né, no caso. Eles não chamam eutanásia, eles não falam de eutanásia, mas nesse momento, mas
foi o que foi, né? A eutanásia. E ia ser por isso que isso impactou na desencarnação dele, do desligamento dele do corpo, porque Jerônimo não conseguiu começar adiantar o serviço de desligamento do corpo espiritual do físico antes da eutanásia. Então, o espírito de Cavalcante foi muito atingido pelas drogas, né, que foram injetadas em seu corpo. Mas, entretanto, uma outra desencarnação na qual aprendemos muito e fala, né, por exemplo, desse tema tão vingente no momento aqui na Inglaterra, né, que é a questão da eutanásia, do suicídio assistido, que infelizmente não é um momento, esse não é a hora para se discutir, mas é um assunto que realmente chama-nos atenção e que devemos não ficar indiferentes. Muito bem. Seguindo, a desencarnação de Adelaide. Espírita, médium, dedicou-se a vida inteira à caridade e prática do bem. Recebia orientação espiritual de Bezerra de Menezes, estava preparada para o desencarne, mas temia pelos companheiros que ficariam, porque ela coordenava todos os trabalhos de caridade. Quando da viagem à casa de Fabiano para a preparação do corpo espiritual para o desencarne, Adelaide, junto com Fábio, possuía boa percepção do que acontecia. Para que o desencarne fosse possível, foi agendada uma reunião com todos os integrantes do grupo de caridade de Adelaide, que foram levados durante o sono para o abrigo de Fabiano, onde receberam a explicação de que era chegada a hora do falecimento da irmã Adelaide e que eles deveriam aceitar tal fato. Após a reunião, o desencarne de Adelaide foi facilitado. Extinguiram-se as correntes mentais de retenção que se mantinham pelo entendimento fraterno da comunidade reconhecida. Privou-se o corpo carnal do permanente socorro magnético, ao qual a fluxo dessas correntes se alimentava, atenuando-lhe a resistência e precipitando a queda do tono vital. Quem realizou o processo de desenlace do corpo espiritual? A própria Adelaide. E no livro, na página 296, diz assim: rogou tímida que lhe fosse concedida o obséquio de tentar, ela própria, a sós, a desencarnação dos laços mais fortes, em esforço pessoal espontâneo. Assim foi feito, causando espanto a André Luiz, que imaginava que não fosse possível. Seu mentor explicou, no caso Jerônimo, né? A cooperação de nosso plano é indispensável no ato concluso da liberação. Todavia, o serviço preliminar do desenlace no plexo solar e mesmo no coração pode, em vários casos, ser levado a efeito pelo próprio interessado, quando este haja adquirido durante a experiência terrestre o preciso treinamento com a vida espiritual mais elevada. Adelaide é um espírito fantástico, né? Fantástico. Ela é a última a desencarnar e ela, inclusive, é a última que ela faz uma oração lindíssima, né? No final do livro. Yeah. E olha, interessante no caso dela é que ela era um espírito de uma certa envergadura e ela era médium, era espírita, mas ela tinha muitas obras assim de caridade, ela dava assistência, né? Muita assistência a obras de caridade, muitos projetos, e essa era a preocupação dela. Essa era a preocupação dela, era quem vai, né, levar essas obras. E a comunidade dela, que, né, não só familiares, mas também amigos, se preocupavam muito com ela e estavam a ver que ela estava a chegar ao desencarne nas horas finais, e isso, de certa forma, prendia ela, né? Isso, de certa forma, prendia o espírito. Por isso que esses irmãos foram todos levados no sono ao plano espiritual, para serem esclarecidos por Zenóbia. Então, eles tiveram uma reunião e conversaram, e falou, gente, né, vou parafrasear a Zenóbia, né? Porque, pelo amor de Deus, Zenóbia, ninguém consegue chegar lá, né? Ela falou, gente, vocês têm que parar com isso, vocês têm que deixar de prender ela. Vocês não conhecem as verdades espirituais? Você não sabe que ela só vai passar do seu plano para o plano de cá? Então, vocês têm que deixar ela seguir agora o plano reencarnatório dela. E daí mais coisas, né? É claro que ela falou muito melhor do que eu falei, muito mais bonito e muito mais inspirador. Mas, e assim, foi só assim que, né, que quando isso aconteceu, que as pessoas se acalmaram, se conformaram, já de volta no plano físico, né, entenderam melhor que realmente elas precisavam, né, deixar Adelaide partir. E foi assim que aconteceu. Vamos seguir aqui agora o próximo. Fábio. Vou falar de Albina primeiro, tá? Antes de falar de Fábio. Porque Fábio vai ter que ser de memória, tá?
Mas aqui, a desencarnação de Albina. Albina era evangélica, protestante, sempre preocupada com a prática do bem e sofria grandes riscos de aneurisma. Ocorre que houve um pedido especial rogando a permanência de Albina por mais tempo, adiando o desencarne. André nos relata. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão por que a desencarnação fora adiada. Sine die. Certa rogativa afluíra decisivamente no assunto. Entrar em jogo imperiosa exigência de nossa colônia examinar com a devida consideração. Em visto disso, renova-se o programa de missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a resistência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Porém, a rogativa singular citada por André Luiz não era egoísta, ou seja, não partiu de um pedido egoísta de uma pessoa. Isso é muito importante entender. Ninguém deixará de seguir a programação simplesmente para atender ao pedido feito por simples dor da distância ou por um privilégio especial. A rogativa que autorizou a prorrogação da vida de Albina não foi feita por suas filhas, e sim pelo neto adotivo, João. Em sua programação de vida, estava previsto casar-se com a netinha de Albina, que no momento ainda estava em processo de reencarnação. Ou seja, a filha de Albina estava grávida da futura esposa de João. Percebendo que a filha de Albina seria tragicamente atingida com o falecimento da mãe, correndo sérios riscos de aborto, ele rogou a intervenção da espiritualidade superior, porque para sua programação de vida era necessário a companhia da sua futura esposa. Olha que coisa linda, né? Como o plano reencarnatório, né? Nosso, né? Nosso, das pessoas, eles se entrelaçam, né? Eles se conectam, né? Porque Joãozinho, apesar de neto, ele não era neto de sangue, vamos assim dizer. Ele era, assim, um neto adotivo, né? Então, é por isso que fala, né, da questão, né, porque às vezes você fala, pô, neto, como é que o neto vai casar com, né, a filha da avó? Uma coisa meio estranha, né, isso, né? Mas não, é por causa disso, ele era neto adotivo, ele não era da família de consanguínea, né? Claro que nós sabemos que, em termos de família, o sangue, né, o sangue, por dizer só, não quer dizer, não significa que só porque você é do mesmo sangue que você é amado, né? Infelizmente, a gente vê muitos exemplos de crianças abandonadas, né? Que a questão pelos pais, isso não quer dizer muita coisa. O que quer dizer, o que importa é o amor verdadeiro entre as pessoas, né? Isso é o que importa. E esse era o caso de Joãozinho, a história dele já se encontrava entrelaçada com essa família já de muitos séculos. A história deles já vinha de muito tempo atrás. E é por isso que ele se encontrava nesse meio. Porém, porque a filha de Albina esperava, né, já estava grávida, e esperava o que viria a ser a futura esposa de Joãozinho, não que ele talvez soubesse disso completamente, mas ele já era um espírito elevado também, né? Mas percebendo todas essas situações e vendo, né, de um plano físico imediato, de que talvez a desencarnação de Albina iria prejudicar, né, a gravidez da filha, ele resolveu, ele orou fervorosamente, pedindo aos céus, né, para que adiasse a partida dela. E foi atendido, porque ele não estava fazendo para ele estava fazendo, pedindo, né, esses favores em prol do outrem. E é isso que faz a diferença nesse caso, né? E é o que o texto nos fala. A prorrogação foi dada não é porque Joãozinho queria que estava sendo egoísta e queria que ela ficasse aqui, não, ele estava pedindo porque ele sabia que o que poderia acontecer, né, do desencarne de Albina, precoce de Albina, né? Ou não precoce, mas talvez no momento certo, né? Por isso que ele pediu essa prorrogação. Então foi muito interessante ver esse caso também, que é um caso que é ímpar, né, na literatura de André Luiz. E finalmente nós temos a desencarnação de Fábio, que eu vou ser sincero, eu não consegui fazer eu coloquei aqui o heading, né, o título, mas eu não consegui fazer o slide, então eu peço desculpa. Então o que eu vou falar é de memória, e se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrijam. Mas, pelo que nós vimos, Fábio também era um espírito
que não tinha, assim, uma religião propriamente dita, pelo menos não nos é dito. Entretanto, ele era altamente espiritualizado, né? Tanto é que ele passava os princípios cristãos para os filhos dele. Inclusivamente, acho que é Carlinhos, né? Que é um dos filhos, quando o Fábio já estava nos seus últimos momentos, quando já estava fraco, ele até acho que pede a Carlinhos para fazer uma oração, se eu não me engano, e é uma coisa assim muito bonita e mostra, né? E ele explica para Carlinhos a respeito do seu próprio desencarne, né? Ele fala o que está acontecendo, ele fala, não só Carlinhos, ele tinha mais dois outros filhos também, ele explica a todos, né? A respeito da desencarnação, da morte do corpo físico, mas a sobrevivência do espírito, né? A sobrevivência da alma, enfim, então, para além disso, os princípios morais, né, de Cristo. Então, Fábio era um espírito altamente espiritualizado e elevado, e tanto é que quando ele desencarna, ele, juntamente com Adelaide, são os dois espíritos que estão mais cientes do que tudo que está passando. São os espíritos que dão menos trabalho. São os espíritos que estão mais à vontade aonde eles estão, né? Não que não haja saudade do lar terreno. Por exemplo, no caso de Fábio, durante o sono da mulher, ela é trazida ao pé de Fábio para conversar com ele, né? E é um encontro emocionante, eles se falam, né? Ele pede notícias dos meninos, a esposa se emociona, e, né, porque vê que ele está bem, mas também tem a saudade, e ele fala, também tenho saudade, mas era esse o plano, né? Assim, e eu estarei sempre com você. E ele fala, eu vou estar sempre com você, continue o trabalho, que você não está sozinho, eu vou estar lá. Então, é muito, muito reconfortante, né, ver que o nosso esforço aqui, enquanto na Terra, não é em vão, né? Enquanto estivermos trabalhando no bem e fazendo com compaixão, com dedicação e com honestidade, cedo ou tarde a gente recebe os louros, né, do nosso mérito. E é isso. Vou ficar por aqui. A gente acabou indo meio que rapidinho no final, mas penso que falamos de todos os irmãos, né, desencarnantes. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Só tenho-te a agradecer pessoalmente. Eu acho que fizeste um trabalho maravilhoso. Eu era incapaz de fazer isso, também não estava concentrada e focada para fazer isso. Mas eu sou uma diletante nestes estudos. Mas achei o teu trabalho extraordinário. Tens uma memória maravilhosa, conseguiste fazer essa conciliação dos capítulos e dos personagens. Gostei muito. E foi muito compreensível. Muito Fico obrigada. feliz. Fico feliz que tenha sido assim, foi assim um bocado conciso, só assim dando uma pincelada em tudo muito rapidamente, porque são muitas coisas para se falar, né? São muitos Claro. aspectos para podermos, né, falar em apenas uma hora. Mas eu achei que seria legal se nós fizéssemos isso, porque, como eu disse, é um livro que nos trouxe muito ensinamentos em diversas áreas. Ariane, quer falar alguma coisa? Não, Leandro, tô aqui, mas tô só escutando. Ok, tudo bem. Você acha que eu esqueci de alguma coisa? Acho que não, você cobriu muita coisa e achei super legal tudo que você fez hoje. Gostei muito. Que é isso. Fico feliz que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido de proveito. Thaís, tem alguma coisa para acrescentar, querida? Não, só ótimo, obrigada. As partes que eu perdi com esse resumão foi bem clarificador. Nossa, foi ótimo. Obrigadão aí, valeu pela dedicação. Sim, Não, é que mesmo isso. dedicação, e todos sabemos que nós somos pessoas tão ocupadas e conseguires fazer isso e tempo para fazer isso é mesmo assim, mesmo uma coisa de relevar, não é? Ah, obrigado, mas os louros não são meu, não, viu? Porque são da espiritualidade maior, porque de certeza eles estavam me intuindo e me orientando, porque realmente achei um trabalho bastante gratificante. Espero, como eu disse, espero que tenha ajudado, né, para nós que acabamos esse livro e para aqueles que vão nos ver depois. E que esse seja agora o nosso ponto de partida para o nosso próximo livro, que começamos já semana que vem, né? Intitulado No Mundo Maior, que também é outro livro fantástico. Não vou dar aqui spoilers, tá?
Mas semana que vem nós estaremos aqui presentes novamente e vamos começar esse estudo maravilhoso desse novo livro, o nosso quinto livro já, né? Da série de André Luiz. São apenas 16 livros, então talvez daqui mais uns 11 anos a gente termine tudo, né? Porque esse livro a gente começou no começo desse ano. Em Quando janeiro acabarmos desse o ano a gente último, começou. quando acabarmos o último, já não nos lembramos do primeiro, estou a brincar. Aí voltamos, fazemos Claro, o retrocesso. claro. Mas tá bom, gente. Muito obrigado por tudo, obrigado pela presença de vocês, pela participação. E quem gostaria de fazer a prece final? Alguma voluntária? Eu sei que a Elia já fez a de abertura, então não posso pedir para ela, né? Eu posso fazer outra vez se não houver ninguém aí com energia para isso. Só se você quiser me dar um descanso para a voz. Se quiser Está me dar um bem, descanso para a voz, está bem, então vou fazer. então tá. Obrigado, Elia. Então, meus amigos queridos, vamos então tomar este estudo, este resumo desta maravilhosa obra como mais um step, mais um degrau para o nosso crescimento interior, para os nossos conhecimentos, sabendo que o nosso conhecimento é sempre uma fonte de grande inspiração e de grande união para com o Divino, para com o Cristo, para com Jesus, para com os nossos mentores mais maravilhosos e extraordinários que nos apoiam e certamente nos apoiaram neste trabalho ao longo de todos estes estudos deste livro e de tantos outros. Este legado maravilhoso que nos tem sido transmitido por o Chico Xavier, tão extraordinário e tão importante, não é? Somos muito gratos, abrimos o nosso coração com toda essa gratidão por este e outros estudos que nos têm vindo a suportar de alguma forma. Se amplia através desse estudo o nosso amor, a nossa capacidade de amar, a caridade que dentro de nós se vai cada vez tornando mais consciente, mais forte, mais intrínseca. Que todos estes benefícios amorosos dos nossos estudos possam ser repatriados para quem necessite mais, para quem esteja presente, obviamente, e para as suas famílias, para as não presentes, para as pessoas não presentes, e continuo a achar que nós devemos nunca nos esquecer de todas as pessoas que não estão por perto, que não são nossos amigos, mas que estão neste mundo reencarnado como nós, a fazer a sua parte para que toda esta transição aconteça da melhor maneira. E sem me alargar mais, com o coração cheio de gratidão e de carinho por todos os que estiveram presentes e os que não estiveram, vamos encerrar com a bênção dos nossos mentores, dos nossos benfeitores, estes estudos tão maravilhosos, e agradecemos uma vez mais ao Leandro, que teve no seu tempo, todo dentro desta grande vida corrida que nós temos, que encontrou o seu tempo para fazer este trabalho. Obrigada. Amém. Amém. Obrigado a todas, Ok, a agora vou todas e a sair. todos. Boa noite. Tá bom então, querida. Vá com Deus. Fica na paz.